Agora sim, Fibonacci, né? O módulo que vocês tanto esperavam. Esta aula eu vou te mostrar tudo o que vocês precisam saber sobre Fibonacci. Para que serve, como traça, como opera, quais os principais candles que vocês precisam saber para realizar suas operações, como utilizar o Fibonacci com o rompimento da resistência, como traçar o Fibonacci junto com o suporte. Essa aula vai ser super prático e no final dessa aula você vai conseguir traçar o seu Fibonacci, retração e expansão para lhe auxiliar em tomadas de decisões. Então essa aula é para quem está começando, serve também para quem já tem um conhecimento no Fibonacci e quer se aprofundar mais por não estar ainda conseguindo ajustar muito bem o seu Fibo nos seus trades. Então, se você já conhece essa ferramenta e ainda não está dominando muito bem ela, fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão ver como é simples e fácil. Então vamos começar já pela teoria. Quem foi o Fibonacci? Então, quem foi o Fibonacci? Ele foi um matemático italiano que viveu na Idade Média, um cara muito respeitado, diga-se de passagem, e que foi o responsável por divulgar a sequência do Fibonacci. Eu não quero me atrelar muito à teoria. Se você quer teoria sobre os níveis de Fibonacci, você vai no Google e você procura. Eu já quero ir para uma forma prática, o mais prático possível, para que vocês entendam aí como é que vocês vão traçar o Fibonacci de uma forma correta, perfeito? E aí vocês vão ver que não é difícil. Volto a falar o que eu sempre falo em todo vídeo. Me adiciona aí no WhatsApp 82987352751 e faça parte do meu grupo e vamos juntos à tão sonhada consistência. Então qual é a primeira coisa que vocês devem saber quando vocês forem traçar o Fibonacci, né? Qual a primeira coisa que vocês devem saber? Que o Fibonacci em si é necessário que vocês tracem sempre numa tendência. Quando eu falo de tendência, ou é a tendência de alta ou a tendência de baixa. O Fibonacci jamais, nunca irá funcionar com o mercado consolidado, com o mercado lateralizado. E como é feito esse traçamento do Fibonacci? Dessa maneira aqui, gente, vocês devem traçar o Fibonacci buscando sempre o principal topo e o principal fundo, o topo mais recente e o fundo mais recente, ajustando o Fibonacci sempre para que ele sempre veja os seus principais pontos, que é de 38.20, 50 e 61.8 na região sempre de suporte, ó. Quando eu falo na região de suporte, o suporte nada mais é do que os fundos, ó. Esse aqui é o suporte. E a resistência nada mais é do que os principais topos, ó. Então, como é que você vai traçar o Fibonacci? Uma tendência de alta, você vai traçar o Fibonacci de cima para baixo. E numa tendência de baixo, você vai traçar o Fibonacci de baixo para cima. Vamos aqui na prática para que vocês já vejam como é que funciona. Como é que vocês irão traçar aqui o Fibonacci. Ó. Primeira coisa que vocês irão fazer é o seguinte, é localizar aqui a tendência do mercado. Ó. Como eu falei para vocês, a tendência aqui é uma tendência de alta. Ó. E nessa tendência, o topo está fazendo o topo de fundos cada vez maiores. Então, como é que você traçaria aqui o Fibonacci? Vamos supor que você tivesse chegado justamente numa operação em que não tivesse existindo aqui ainda. Ó. O mercado está nesse exato momento aqui. Ó. Então, ele fez aqui um topo. Ó. Pega o principal topo. Pega aqui o principal fundo. Você vem aqui inserir Fibonacci retração, joga o Fibonacci retração de cima para baixo. Ó. Note que no Fibonacci retração ele tem os três principais pontos. Ó. Existe ponto 00, 23.6, 38.20, 50 e 61.8.
Os principais pontos do Fibonacci retração é o de 38,20, 50 e 61,8. Uma vez que o preço ele chega e encosta numa dessas principais regiões, ó, 61,8, 50 e 38,20, tudo indica que, uma vez que o preço ele chega na região de suporte, ou seja, ele faz o topo, ele retrai, na retração ele vai voltar a expandir. Ó. O que é que eu falo na retração? Ó, numa tendência de alta, o mercado ele existe a onda de expansão, existe a retração, e o mercado ele volta a expandir, ele retrai, ele expande, isso aí é dado como uma tendência de alta. Então, qual é a primeira regra que vocês têm que analisar quando vocês forem utilizar o Fibonacci retração? Primeiramente, traçar o Fibonacci retração sempre observando o topo principal, o fundo principal. Uma tendência de alta, você traça o Fibonacci retração de cima para baixo, ó. E numa tendência de baixa, você traça o Fibonacci retração de baixo para cima. Vamos pegar aqui uma tendência de baixo agora, para que vocês vejam. E numa tendência de baixo, ó, vocês traçam o Fibonacci de baixo para cima. Ó. Essa aqui no gráfico diário está perfeito. Ó. O mercado aqui ele estava consolidado. Ó. Aqui estava existindo uma consolidação. De repente existiu aqui o rompimento e começou aqui a fazer uma tendência de baixo. Ó. Desce, ó. Perfeito? E começa a fazer aqui uma tendência de baixo. Ó. Tendência perfeitamente e lindamente. Ó. Ou seja, o preço está fazendo topos e fundos cada vez menores. E como é que você vai traçar aqui o Fibonacci retração? Você pega aqui o fundo, que é justamente esse aqui, ó. Marca aqui o topo. Qual é o principal topo? Poderemos dizer que o principal topo é esse aqui, ó. Nesse caso, você vai jogar o Fibonacci retração de baixo para cima e vai ver aqui as principais regiões, que é de 61,8, 50 e 38,20. Então o preço ele chegou e encostou na região de 61,8. Depois o preço ele chegou a encostar na região de 50. Ele chegou a descer, ó. Ele está voltando mais uma vez a traçar a chegar a testar na região de 50. Então, a partir do momento que o preço ele chega e encosta nesses principais níveis, ó, que é de 38,20, 50 e 61,8, você está apto, nesse caso aí, já que é uma tendência de baixo, a abrir as suas ordens de venda, abrir os seus traders de venda. E a partir do momento que você já consegue localizar no Fibonacci retração qual o momento exato que você vai entrar comprado ou vendido, nesse caso vendido, você vai utilizar o Fibonacci expansão para lhe auxiliar, para que você tenha um conhecimento de até onde o preço pode ir. Então, qual é a diferença do Fibonacci retração para o Fibonacci expansão? O Fibonacci retração vai lhe dar os principais pontos, você vai traçar o Fibonacci retração. Ele vai lhe dar os principais pontos, que é o de 38,20, 50 e 61,8. Perfeito? O Fibonacci retração vai lhe dar os principais pontos, que é de 38,20, 50 e 61,8. Perfeito? 38,20, ó. 50 e 61,8. Onde
a partir do momento em que você traça a Fibonacci retração e o preço ele chega a encostar em um desses níveis, ó, você está apto para abrir uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Já o Fibonacci expansão, ele vai lhe dar uma projeção de até onde o preço pode chegar, ó. Você vem aqui em inserir Fibonacci expansão, pega aqui o principal topo, ó. Pega o principal fundo, joga o Fibonacci expansão nesse caso aqui, ó, de cima para baixo, ajusta até a retração, ó. Vou colocar aqui uma cor mais clara. Ajusta aqui até a correção. Você veja, numa tendência de baixo o mercado ele expande, corrige e depois ele vai voltar até uma perna de baixo, ó, e aí sim é caracterizado uma tendência de baixa onde existem topos de fundos cada vez menores. E a partir do momento que você joga o Fibonacci de expansão, você tem aqui as principais regiões que é de 61.8, 100 e 161.8, ou seja, a partir do momento em que você utiliza o Fibonacci de retração, você tem aqui as possíveis projeções de até onde o preço pode chegar, que é de 61.8, 100 e 161.8. Então vamos supor que você tivesse aberto aqui uma ordem de venda, perfeito? Justamente aqui nessa região, ó, você viu que o Fibonacci retração, vou voltar a utilizar aqui para vocês, ó. Jogando aqui o Fibonacci retração de baixo para cima, você viu que ele chegou e encostou. Vamos colocar aqui em cima, que é a região aqui mais forte, ó. Que ele chegou e encostou aqui na região de 50. Você viu nitidamente isso aqui, ó. Quais são os principais polos, as principais regiões do Fibonacci? 38.20, 50 e 61.8. O preço ele chegou, ele retraiu, ó, e encostou aqui na região de 50. E nesse exato momento, quando ele chega nessa região forte, que é a região de 50, vocês vão utilizar o Fibonacci expansão, ó, para saber até onde o preço pode chegar, ó. E você tem aqui agora a principal região, que é de 61.8, 100, 161.8. Então vamos supor que você entrasse aqui numa ordem de venda, você entrasse com um volume aqui, com uma ordem de 0.1, esperando que o preço ele chegasse até 61.8. Então você sairia daqui com 3.839 pipetes, que isso equivale a 3.839 pipetes, que isso equivale a 383 pips, ó. Então, ou seja, você sairia daqui com 383 dólares. Mas, se o preço ele chega à região de 100%, você sairia aqui com 632 pontos. E se o preço chegasse na região de 161.8, vocês sairiam com 10.564 pipetes, que isso equivale a 1.056 pontos. Então ficou bem claro qual a diferença do Fibonacci retração para o Fibonacci expansão. Vamos lá, o Fibonacci retração vocês vão utilizar para saber o momento exato em que vocês irão entrar numa ordem de compra ou numa ordem de venda. E como é que vocês vão saber o momento exato que vocês vão utilizar, que vocês vão entrar numa ordem de compra ou numa ordem de venda? Primeiramente é descobrindo qual é a tendência do mercado. Nesse caso aqui é uma tendência de alta, ó.
Segundo, vocês irão traçar o Fibonacci retração, buscando sempre os topos e os principais fundos. Uma vez feito isso, você traça o Fibonacci retração numa tendência de alta de baixo para cima. Note que o preço aqui, ele chegou e encostou, ó. Vou colocar justamente aqui, ó. Encostou aqui na região de 61,8, ó. Vamos supor que tivesse chegado nesse exato momento, ó. O preço ele veio, ó, e encostou na região de 61,8. E justamente pelo fato de ele ter encostado na região de 61,8, você estaria apto de abrir uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Perfeito? E onde seria aqui a sua ordem de compra? Justamente quando o preço ele chega e encosta na região de 61,8. E como seria a sua projeção de Fibonacci? Ó? Vou pegar aqui o Fibonacci. Expansão de baixo para cima. E você tem aqui as principais regiões, que quais são? A de 61,8, a de 100 e a de 161,8. Então, uma vez que você utiliza o Fibonacci retração para lhe auxiliar, né, traçando o Fibonacci retração e combinando com o suporte, veja, volto a falar para você, uma tendência de alta que vem a ser o suporte e a resistência. Ó. Suporte é quando o preço ele chega na região mais baixa, ó, e a resistência é quando o preço ele ultrapassa o principal topo. Então, o preço volta, ele encosta aqui na região mais baixa, e a partir do momento que ele ultrapassa essa região aqui, é dado nome de resistência. Então você vai jogar o Fibonacci sempre para poder combinar as regiões de suporte, que nesse caso é aqui, ó. Você estaria apto para poder abrir uma ordem de compra e o preço podendo chegar na região de 61,8, 100 e 161,8. Então, de uma forma muito clara, ficou aqui alguma dúvida sobre o Fibonacci retração e o Fibonacci expansão? O Fibonacci retração você vai utilizar para saber o momento exato que você vai comprar ou vender. Fibonacci retração, os principais pontos, região de 38,20, 50 e 61,8. O preço ele está fazendo topo de fundos, ó. Deixa eu só limpar aqui o gráfico. O preço ele está aqui fazendo topo de fundos. Vamos ver se eu pego aqui um mais claro do que isso possível para que a gente possa utilizar o Fibonacci retração aqui, ó. Perfeito aqui, ó. Vamos supor que você tivesse chegado agora nesse exato momento, ó, em que o preço está fazendo aqui uma tendência de alta. Perfeito, ó. E você chegar aqui no momento exato em que vamos pegar aqui um outro, não tivesse acontecendo isso aqui, ó. Perfeito, ó. Pra ficar mais claro do que isso agora, é impossível. Você joga aqui o Fibonacci retração. Perfeito, ó. Vamos lá. Se tivesse chegado aqui nesse exato momento, ó, em que o mercado estaria assim, ó, em que vocês ainda tivessem nesse início de tendência de alta, ó, nota aqui o seguinte, ó, o mercado ele estava consolidado. Perfeito, ó. Existiu aqui o rompimento, ó. E nesse rompimento o preço ele começou a fazer uma tendência de alta, ó. Foi, desceu, ó. Opa, está fazendo uma tendência de alta. O que é uma tendência de alta? São topos de fundos cada vez maiores. Então, se isso aqui é uma tendência de alta, qual vai ser o próximo passo? Ó? Que o mercado ele continue fazendo topos de fundos cada vez maiores.
Então o que você faria? Você marcaria aqui, ó. Faz de conta que isso não existe, que isso ainda não aconteceu, ó. A gente está aqui, ó. Deixa eu só fazer uma coisa para que vocês fiquem até melhor. Faz de conta que isso aqui ainda, ó, não exista. Vocês marcariam o principal topo, pegariam aqui o principal fundo, jogaria aqui o Fibonacci retração, ó, de baixo para cima. Aí vocês têm aqui o principal nível. Quais são os principais níveis do Fibonacci retração de todos eles que tem aqui, ó? 23.6, 38.20, 50, 61.8. O 50 é o nível mais forte. 61.8 também e 38.20, focando mais nessa região de 50, ó. Opa, peraí, ó, o Fibonacci retração ele chegou e encostou na região de 50, ó. Bateu na região de 50. Ótimo. Então, se bateu na região de 50, eu estou apto para poder abrir uma ordem de compra? Sim. Porque o Fibonacci retração ele vai testar justamente as regiões de suporte, ó. Chegou na região de 50, você está apto para poder abrir uma ordem de compra. Mas a pergunta é até onde o preço irá chegar? A partir do momento que eu abrir essa ordem de compra, até onde o preço vai chegar? E é para isso que vocês utilizam o Fibonacci expansão de baixo para cima. Joga a perna do Fibonacci expansão justamente na correção. E aí você tem três níveis do Fibonacci expansão, ó, que é de 61.8, vamos lá, 100 e 161.8. Esses três níveis do Fibonacci expansão. Então o preço ele tem tudo para poder chegar na região de 61.8, 100 e 161.8. E note que ele chegou e encostou na região de 61.8, ele chegou e encostou na região de 100 e chegou a encostar na região de 161.8. E o que foi que aconteceu justamente aqui, ó? Olha que coisa linda, ó. Ele fez aqui a tendência, ó. E mais uma vez ele agora, ó, fez um topo e o fundo maior. E vamos supor que você chegasse nesse exato momento, ó, e o preço ele tivesse aqui, ó. O que você faria? Marcaria primeiramente o seu principal fundo, marcaria aqui o seu principal topo, jogaria aqui o Fibonacci retração de cima para baixo e viria os principais níveis, que é de 38.20, 50 e 61.8, ó. Nesse caso aqui, ó, olha só que interessante. O preço quase chega a encostar, ó, na região de 61.8, ó. Quase chega a encostar, mas aqui ele não veio e encostou. Ele não chegou a encostar. Então, por mais que exista aqui a retração, ó, o mercado ele retrai, corrige, expande, ele veio a retrair. O fato dele quase chegar na região de 61.8, você está apto a abrir aqui uma ordem de compra? De jeito nenhum. Apenas se ele encostasse na região de 61.8, 50, 38.20. Então, nesse caso, a regra do Fibonacci retração não pode ser utilizada, ó. Mas nesse caso aqui, ó, o preço ele está fazendo topo de fundos cada vez menores, ó. Opa, o mercado ele corrigiu, não corrigiu? O que é que você vai fazer? Pegar o fundo, o principal topo, jogar o Fibonacci retração, ó, mas ficar na tendência de baixo para cima, ó. E ver aqui os principais níveis. Quais são os principais níveis do Fibonacci? Nesse caso aqui, ó, 61.8, 50 e 38.20, ó. Ele chegou aqui e encostou na região de 61.8, chegou e encostou. E agora, diga, qual é o próximo passo? Que você joga o Fibonacci expansão. Fibonacci expansão de cima para baixo, uma tendência de baixo. Ajuste aqui a correção na retração e no pullback.
E veja aí até onde o preço pode chegar, que é de 61,8, sem 61,8. Note que o preço está quase aqui, ó, quase encostando. Bateu na região de 61,8, bateu na região de 100 e chegou a encostar na região de 161,8. Ficou bem claro? Vamos revisar aqui agora de novo, para que vocês entendam. Fibonacci e retração, gente, ó. Primeiramente vocês vão buscar a tendência. Espera aí que eu fiz uma bobagem aqui. O Fibonacci e retração, primeiramente vocês vão buscar a tendência do mercado. Seja uma tendência de alta ou seja uma tendência de baixa. Uma tendência de alta você vai buscar sempre os topos e os fundos cada vez maiores, ó. Uma tendência de alta é formada por regiões de suporte e resistência. Suporte quando o preço ele chega a encostar nas regiões, ele chega a retrair nas regiões mais baixas, ó, nos fundos. Resistência quando o preço ele chega a romper as regiões mais altas, ó. Aqui são os níveis de suporte. E aqui são os níveis de resistência, ó. Então o Fibonacci retração você vai utilizar justamente quando o preço ele faz a correção, ó. E nessa correção, que também é chamada de pullback, você vai utilizar o Fibonacci retração de cima para baixo, ó. Esperando sempre que essa correção aqui ele chegue nos principais pontos, ó, que é de 38,20, 50 e 61,8. Você tem 38,20, você tem 50, você tem a região de 61, 38,20, 50 e 61,8. O preço ele chegando e encostando nas dessas regiões, você estará apto a utilizar o Fibonacci expansão. E o Fibonacci expansão você utiliza sempre como? De cima para baixo, ó. E no Fibonacci expansão você tem as principais regiões, que é de 61,8, 100 e 161,8, correto? Não sei se esses números estão certos agora, depois até que eu vou ver, que eu acho que eu posso ter me dado uma enganchada, mas enfim. O Fibonacci retração você vai utilizar sempre para lhe auxiliar no momento exato que você vai entrar comprado ou vendido. E o Fibonacci expansão vai lhe dar uma projeção de até onde o preço pode chegar. Aí agora vocês podem estar me perguntando, eu sei que pode ter muita gente que pode estar com essa dúvida. Diga, a partir do momento que eu utilizar o Fibonacci retração, ó, como nesse caso aqui, ó, eu utilizo aqui o Fibonacci retração. O preço aqui ele chegou na região de 38,20, mas quem garante que ele também não poderia chegar na região de 50? Quem garante também que ele não poderia chegar na região de 61,8? Como é que eu sei que o preço ele vai respeitar justamente essa região aí de 38,20, ó? Que o preço ele vai respeitar justamente aqui essa região de 38,20 e que ele não vai descer mais até a região de 50 ou a região de 161,8. E a partir do momento em que eu utilizar o Fibonacci expansão, ó, quem garante que o preço realmente ele vai chegar na região de 161,8? Quem garante que ele não vai chegar até só a região de 61,8? Quem garante que o preço ele não vai chegar só a região de 100? Quem garante que o preço ele não vai chegar só a região de 161,8? Então isso aí é algo que eu irei lhe mostrar numa próxima aula. Porque se eu for falar tudo agora, vai dar um nó na cabeça de vocês. Então vamos destrinchar o Fibonacci aqui, passo a passo. Vamos destrinchar o Fibonacci aqui, parte a parte. Se vocês no final desse vídeo conseguirem localizar
conseguirem traçar de uma forma perfeita, mais perfeita possível, mais correta possível. O Fibonacci retração e o Fibonacci expansão já é meio caminho andado. Para eu mostrar para você essa estratégia de ir até onde o preço pode chegar, que é 38.20, 50, 61.8 no Fibonacci retração, ou até onde o preço pode expandir, né, que é no Fibonacci expansão, que é de 61.8, 100, 161.8, existem técnicas que vocês irão aprender comigo na próxima aula. Mas para agora, o interessante é que vocês observem aí o gráfico, observem a tendência do mercado, tentem traçar o Fibonacci retração e o Fibonacci expansão. Ó. Nesse caso aqui, de uma forma muito simples, uma tendência de baixo. Ó. O preço está fazendo aqui topo de fundos cada vez menores. Ó. Então, como você traçaria o Fibonacci retração? Pegando o principal topo, pegando o principal fundo. Ó. Jogando aqui o Fibonacci retração de cima para baixo. E olha como ele quase encosta aqui. Ó. Olha como ele quase encosta aqui. Ó. Ele quase encostou não. Ele chegou a encostar aqui na região de 61.8. Ó. Ele chegou aqui a encostar na região de 61.8. Ultrapassou e chegou a pegar na região de 50. E chegou também a encostar na 38.20. Tira o Fibonacci retração, joga aí o Fibonacci expansão. Ó. Olha só que coisa linda. Ó. O preço ele chegou e encostou realmente na região de 61.8. Chegou a encostar na região de 61.8. Não pegou na região de 100. Não pegou na região de 161.8, mas se vocês entrarem aqui no ordem de venda, ó, vocês farão aqui lindamente, ó, 47 pontos, é mais do que suficiente. A ganância acaba com tudo. Mas enfim, na próxima aula vocês vão saber o momento exato que vocês devem abrir uma ordem de compra ou de venda utilizada de Fibonacci e retração, e o momento exato que vocês devem fechar a sua operação e até onde o preço pode ir utilizando o Fibonacci expansão. Perfeito? Ficou muito longa essa hora, 32 minutos, mas é isso. Qualquer dúvida aí, volto a falar para vocês, ó. Me adicione aí, gente. Me adicione aí no WhatsApp, certo? 987352751, ó. O momento é esse de vocês tirarem comigo todas as suas dúvidas, ó. As dúvidas irão existir, sim, faz parte do processo, né? Só consegue o propósito quem suporta o processo, mas enfim, me adiciona aí no WhatsApp e tire suas dúvidas comigo. Para esse vídeo, ficaremos por aqui. Nos vemos na próxima aula.